Hoje, pessoal, vamos ter aí a seleção brasileira encarando a Argentina. É um clássico do futebol mundial, né? E temos aqui o Brasil em terceiro lugar aí nas eliminatórias. Vem aí de uma sequência positiva, né? A seleção brasileira e melhora sua condição em relação à luta contra a luta para se classificar. E assim, cara, claro que o Brasil é um time que tá numa posição muito tranquila, né, bicho? Porque o sétimo lugar, ele ainda joga uma repescagem, né? E tá o Brasil a 8 pontos da Bolívia, faltando 5 jogos, sabe? Então é praticamente impossível que o Brasil perca essa classificação, tá? Praticamente impossível. O Brasil já está praticamente classificado aí, né? Inclusive, são outros times que estão numa situação bem tranquila, né? Colômbia com 6 pontos de vantagem para a Bolívia. Olha o retrospecto aqui da Bolívia também, né? Dos outros times. É muito difícil que mude essa configuração, né? Esses 6 primeiros acho muito difícil de mudar, tá? E o Brasil que vem apresentando aí um futebol interessante. Mas enfim, é um jogo agora contra a Argentina e que é um teste legal também para a seleção brasileira, né? A Argentina vai jogar ali sem o Messi, se não me engano, e o Brasil vai jogar ali sem o Neymar e sem alguns outros nomes. O Neymar foi inicialmente convocado para a seleção brasileira, mas foi cortado, né? E não só o Neymar, mas outros jogadores foram cortados da seleção brasileira, né? E outros foram convocados no lugar deles. O Gerson e o Alisson saíram durante o jogo. O Alisson por conta do protocolo de concussão depois de um choque de cabeça. E aí, pelo protocolo de concussão, ele está fora desse jogo agora, né? E o Gerson, ele sentiu uma lesão no início do jogo e acabou sendo substituído também. Nenhum dos dois, pelo que eu vi, eles levam perigo, tá? Não é muito perigo dos dois de ficarem muito tempo fora e tal, foi algo simples. O Alisson é mais por precaução e o Gerson também a substituição foi por precaução, né? E deve ter sido algo bem leve nele mesmo, mas foi cortado também. Outros nomes cortados ali, o zagueiro Gabriel Magalhães e o meio-campista Bruno Guimarães, por cartão amarelo. Tá? Então estão fora dessa próxima partida. Quem foi convocado? O zagueiro Beraldo, do PSG, o meio-campista João Gomes, do Wolverhampton, e o Ederson, da Atalanta, e o goleiro Everton, do Palmeiras. Foram convocados aí para suprir as ausências para esse jogo. Vamos ter aí, então, uma partida interessante da seleção brasileira, já hoje, né, às 9 horas. Então, olho nesse jogo. Após a partida, aqui no canal Espaço da Bola, vou postar aqui a minha análise do jogo, né, minha avaliação sobre a partida. E o Brasil, cara, nesse jogo aí agora, tem também a possibilidade de devolver a lapada que a Argentina deu no Brasil no jogo de ida, aqui no Brasil, né? Se não me engano, a Argentina nunca tinha ganho do Brasil, no Brasil, nas eliminatórias da Copa do Mundo. Era um negócio assim, e meteu logo um 3-0, não foi? Ou tô enganado? Enfim, me corrijam aí no chat e nos comentários se eu tiver errado, tá? Por favor. Mas foi uma derrota pesada para a seleção brasileira. E que agora o Brasil veio aí, tá, claro, num momento melhorzinho, né? Não vou dizer que o Brasil cresceu e tal, porque tá num momento melhorzinho, certo? Mas que agora vamos pra cima da Argentina, né? Tem que ir pra cima mesmo. Na casa dos caras? Foda-se. Vamos pra cima dos caras, né? Escalação provável para o Brasil. O Bento vai entrar no lugar do gol, acho que já foi confirmado pelo staff da seleção brasileira. Deve manter os mesmos jogadores ali, né? Só substituindo os 3 que ficaram de fora. E talvez o João Pedro, centroavante, né? Possa ser modificado também ali. Não sei como é que o Dorival vai colocar esse time aí do Brasil, mas eu creio que a gente deva ter a manutenção ali de Rodrigo, Rafinha e Vinícius Júnior. Aí lá na frente, como é que vai ser? Vai colocar o Savinho? Vai colocar um outro jogador ali para tentar ser uma referência? Acho que o Brasil precisa encontrar quem vai ser esse jogador de referência da seleção brasileira. E precisa usar esses jogos agora, já que a situação do Brasil de classificação ela tá um pouco tranquila, né? Precisa usar esses próximos jogos aí amistosos e jogos de eliminatória para testar,
né, novos centroavantes. Quem pode ser o grande camisa 9? A seleção brasileira, historicamente, sempre teve um grande camisa 10 e um grande camisa 9, né, nos seus times. Então a gente precisa dessa referência dentro da área. Ao contrário disso, o Brasil já mostrou que não sabe jogar sem essa referência. Fica circulando a bola perto da área e não tem o que fazer, não consegue furar a marcação. Então, precisa encontrar quem vai ser essa referência. O camisa 10, cara, a gente sempre fala da importância do Neymar para esse time da seleção brasileira, porque ele é uma referência técnica dentro do campo, mas ultimamente o Neymar não tem conseguido ter uma sequência de jogos, né? Muita lesão. Então, se o Neymar não tiver 100%, para a Copa principalmente, a gente precisa de uma alternativa. Quem é que tem jogado na seleção brasileira como esse camisa 10 aí? A gente tem o Rodrigo, que na seleção brasileira assume esse papel, mas que ele não faz isso no Real Madrid. No seu clube, quem faz esse papel é o próprio Rafinha. O Rafinha que joga ali, ele tem no Barcelona saído um pouco daquela ala, né? Em vez de jogar de ponta ali espetado, como joga o Vini e o Rodrigo, por exemplo, no Real Madrid, o Rafinha no Barcelona, às vezes tem feito esse papel mais centralizado. Então o Rafinha pode ser uma alternativa para jogar aí no meio de campo ali, né? Como um meia, como um armador. Mesmo ele estando jogando com a 11... né, o Rodrigo com a 10, o número da camisa, pra mim não diz muita coisa. O que importa é a função do cara dentro de campo, assumir a função do 10. Quando a gente fala do camisa 10, não é necessariamente quem tá jogando com a camisa número 10, é a função do jogador, né? E o Rafinha tem feito isso no Barcelona. E hoje, acho que nesse ano, principalmente 2025, o Rafinha tem sido o brasileiro que está jogando mais bola atualmente, mais até do que o Vini Júnior, mesmo o Vini Júnior tendo ganho o The Best da FIFA. O Rafinha acho que tem jogado mais bola do que ele, sabe? No Barcelona, recentemente, tá? O Vinícius mereceu, tá? O The Best lá, e merecia a bola de ouro também, pela temporada 2024, pelo ano de 2024 que fez. Mas o Rafinha hoje tá jogando mais bola até do que o próprio Vini Júnior, sabe? Então acho que na seleção ele pode exercer esse papel enquanto o Neymar não tá jogando, certo? E claro que se o Neymar voltar e não tiver 100%, ele pode ser uma alternativa também, né? O Neymar também, hoje ele não é mais intocável, né? Exatamente por essa falta de ritmo dele nos jogos, certo? Mas, enfim, vamos acompanhar aí a seleção brasileira. Vamos ver se a gente acha uma provável escalação. Escalação Brasil e Argentina. Bora ver aqui. Veja a provável escalação de Dorival aqui na CNN, né? Não sei se foi algo que ele que foi sugerido e tal, mas uma possível, provável aqui escalação é essa aqui, né? O Bento no gol, naturalmente vai ter que ter essa alteração. Aí cita aqui também, né? Wesley, Marquinhos, Murilo e Arana. Arana sendo mantido e o Wesley entrando aí no lugar do Wanderson, né? Acho interessante essa alteração. O Murilo entrando no lugar do Gabriel Magalhães, André e Joeliton. O Joeliton entrou numa conexão diferente da seleção brasileira nesse último jogo, mas eu acho ele um bom jogador. E o André, pra mim, é um cara que tem muito futuro na seleção brasileira. Ele pode fazer um papel parecido com o que o Casimiro fazia. Parecido, tá? Não é igual, não são os mesmos jogadores, mas ele pode fazer algo parecido ali, tomar conta do meio de campo, por exemplo, e dar uma liberada no outro meio campista, né? Que nesse caso pode ser o Joeliton, mas tem também Andrés Pereira, né? No caso aqui tem João Gomes e Ederson, né? As outras alternativas. Mas eu achei que era o Andrés Pereira. Não sei porque eu tinha pensado nele. Mas no caso aqui também, né? Dá uma liberada a mais no Joeliton aqui, no caso, para jogar. E no ataque, Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo e Matheus Cunha. O Matheus Cunha, ele tinha esse papel aí de ser mais centroavante, mas agora ele joga no Atlético de Madrid, né, um pouco mais distante do gol, sendo como um segundo atacante ali. Então, assim, pode ser que ele consiga ser uma boa referência aí na seleção brasileira, né, mas
não acho que ele o negócio tem que testar também, né? Tem que testar aqui. No lado da Argentina, o Messi e o Lautaro Martinez. Pô, perdas importantíssimas, né? O Messi é o Messi, não precisa de apresentações. E o Lautaro Martinez vem fazendo uma temporadaça, né? Então, os dois fora por lesão aí, perde muito a seleção argentina e o Brasil precisa aproveitar esse momento, tá? Mas enfim, vai ser um grande jogo, um jogo duríssimo de toda forma, e vamos ficar de olho aí na seleção brasileira, beleza?